Boa noite, meus amados. A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Louvamos a Deus, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Nesta noite o Senhor quer falar com três tipos de pessoas. A primeira pessoa é aquela que não ouviu a palavra e não aceitou Jesus como seu Salvador. A segunda pessoa é aquele que ouviu a palavra, aceitou Jesus, mas saiu da palavra, não está servindo ao Senhor. E a terceira pessoa é aquele que aceitou Jesus, está na palavra, servindo ao Senhor, mas está desapercebido. Deus tem uma palavra para você nesta noite, porque Deus é o Senhor que fala através da sua palavra. Veja o que diz a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e o versículo 11. Os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouviste ir. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite, nós queremos falar sobre Jesus de Nazaré, sobre a vinda de Jesus. Eu vou passar um hino e logo após nós vamos meditar na palavra, para que cada vez mais nós permaneça olhando para cima, para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Vamos ouvir um hino. A verdade e a vida, ninguém vai ao céu antes que se decida aceitá-lo e sempre obedecer. A Bíblia afirma que há dois caminhos eternos, um leva ao céu, o outro ao inferno, onde o bicho nunca irá morrer. Será que depois de ouvir tudo bem explicado, continuarás na vida de pecado? A salvação não tem Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estava preparando esta passagem, estas palavras que o Senhor vai falar conosco nesta noite e coloquei este hino. A minha esposa disse: dá medo.
ouvir um hino desse? Você já parou para refletir? Eu fiquei pensando aqui. O que diz esse hino? É a pura verdade. Então, nesta noite, nós queremos falar um pouco sobre a vinda de Jesus. A Bíblia diz aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 11, na ascensão de Jesus, isso é, quando Jesus estava subindo ao céu, porque Jesus veio à terra, morreu por nós pecadores, ressuscitou ao terceiro dia, ainda passou 40 dias na terra ensinando o evangelho, dando as últimas instruções para os seus discípulos. E os discípulos estavam ali, os irmãos estavam ali, quando Jesus estava subindo ao céu e o Senhor enviou um anjo para falar com eles, a quais lhe disseram para eles: varões Galileu, por que estáis olhando para cima? Esse Jesus que dentre vós está subindo, ele há de vir como para o céu o viste ir. Então, desde quando Jesus subiu ao céu, tem a promessa que Jesus voltará para arrebatar a sua igreja, um povo seu, lavado e remido no seu sangue. E nesta noite eu quero falar disso, sobre a vinda de Jesus. Tem uma passagem bíblica muito linda, o Sermão da Montanha, né? Ou o sermão continua, a exortação à vigilância. No livro, ou melhor, no Evangelho de Mateus, no capítulo, glória a Deus, Mateus capítulo 24 e o versículo 37 diz assim: como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Da mesma forma que Noé pregava o evangelho e ninguém dava credibilidade, ninguém ouvia, mas não obedecia, e Noé pregava sobre se arrepender, se converter, que Deus ia acabar o mundo com o dilúvio, e ninguém deu crédito. Assim também será a vinda do Filho do Homem. E a palavra diz, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então Noé pregava, Noé anunciava o reino do céu, mas ninguém se preocupava. Comia, bebia, casava, dava em casamento e não dava crédito à palavra do homem de Deus. Então não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Eu estou lendo Mateus 24, versículo 39. Da mesma forma vai acontecer o arrebatamento da igreja. Eles estavam ali, não perceberam. Veio o dilúvio e todos morreram. Só ficou Noé com a sua família, porque obedeceram a voz de Deus. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Isso quer dizer, aquele que está servindo ao Senhor vai ser arrebatado, mas aquele que não estiver servindo ao Senhor vai ficar. Porque a Bíblia diz que Jesus vem buscar um povo seu, lavado e remido no seu sangue. Por isso, eu comecei a falar sobre 3 tipos de pessoa. Você que não aceitou Jesus, você que aceitou Jesus, mas não está permanecendo no Evangelho, e você que está no Evangelho, mas está desapercebido. Jesus voltará e não tardará para arrebatar a sua igreja. E a Bíblia diz, olha, estando dois no moinho, moendo, será levado um e deixado outro. Isso é coisa séria. Se o homem serve a Deus e a esposa não serve, o homem vai subir, a mulher vai ficar. Se a mulher serve o Senhor e o esposo não serve, a mulher vai subir e o homem vai ficar. Assim vai ser no dia do arrebatamento. E é no momento, no abrir, no fechar de olhos, diz a palavra. Então diz assim: vigiais, pois porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Nós não sabemos quando Jesus voltará, mas uma coisa é certa, tem promessa que ele voltará para arrebatar a sua igreja. Aí a palavra aqui, o sermão, a exortação à vigilância, continua falando conosco em Mateus 24, 43.
Mas considerais isto, que seu pai de família soubesse a que vigia da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Não é que Jesus é um ladrão, é uma comparação. Se o dono de casa soubesse a hora que viu o ladrão, ele vigiaria, ele cuidava da sua casa e sua casa não era arrombada, não era roubada. Jesus vai vir uma hora que não pensamos, uma hora que muitos estão desapercebidos, mas precisamos estar percebidos, porque os sinais mostram que breve Jesus voltará. A Bíblia diz assim: por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então precisamos estar apercebidos. Nos dias atuais a gente vê tantas palavras, palavra de vitória, palavra de sucesso, palavra de vida abundante, preocupado com o governo, preocupado com tantas coisas, mas você não está preocupado em ir para o céu, você está desapercebido, e os sinais mostram que Jesus virá para arrebatar a sua igreja. Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu quero ler os versículos, não tem muito tempo, mas eu quero ler e deixar registrado para que você veja e vá na Bíblia, examine a palavra, porque ela quer falar com você de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais responsiva. Quer dizer, da sua parte, da minha parte, nós temos responsabilidade, ter vigilância, porque Jesus está às portas para arrebatar a sua igreja. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, tem uma palavra linda que diz assim, no versículo 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso quer dizer que Jesus vai vir com alarido, com som de trombeta, e aqueles que morrerem em Cristo vão ressuscitar primeiro. Que coisa linda! Quem morre em Cristo não está morto, mas dorme e vai ser despertado no dia da vinda de Jesus. Quando a trombeta tocar, os mortos ressuscitarão. E o versículo 17 diz assim: e depois vós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esta é a palavra de Deus. Quem morreu em Jesus Cristo vai ressuscitar para a vida eterna. E aqueles que estão vivos, fiel ao Senhor até o fim, será arrebatado e encontrará com Jesus nos ares, porque Jesus vai vir até os ares e os anjos do Senhor vai colher na terra os salvos da terra, aqueles que servem ao Senhor em santidade e em novidade de vida. Vós que ficares vivos, seremos arrebatados. Então aqueles que não partiu enquanto Jesus não vir, no arrebatamento será arrebatado vivo, transformado desse corpo corruptível no corpo incorruptível, e se encontrará com Jesus na glória. Eu estou falando do arrebatamento. Eu estou falando que Jesus virá, Jesus buscará a sua igreja. Por isso, meu irmão, seja fiel ao Senhor, servindo a Ele em santidade e em novidade de vida. Presta atenção, ouça esse hino de Alceu Pires, como ele canta e fala sobre a palavra, como ela é, o que vai acontecer, porque, meu amado, não é fácil. Até o cemitério tem multidões que vai levando, mas dali para frente o caso é mais sério, e a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Por isso, despertai, voltai para Jesus, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Volta para a casa paternal, volta para a casa do Pai. Jesus está esperando você que está parado. Não se preocupe com o que aconteceu ou com o que está acontecendo de luta, de problemas. A Bíblia diz: nada nos separa do amor de Cristo. Então, em Cristo Jesus nós somos mais que vencedor. O Senhor está falando com você nesta noite para você se despertar, porque Ele breve virá e não tardará para arrebatar a sua igreja.
Precisamos sair deste mundo de treva, deste mundo de sofrimento, para morar com Jesus na glória. Louvado seja o santo nome do Senhor. Nesta noite eu quero ser breve, porque Deus quer falar conosco, e não é por muito falar que somos ouvidos. Deus está falando com você através da sua palavra. Em Apocalipse, no capítulo 3 e o versículo 11, diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Meu amado, fuja do pecado, fuja do mundo, não dê a sua coroa para ninguém. Deus quer você, Deus te ama. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso quer dizer, Jesus veio, morreu na cruz do Calvário para salvar eu, para salvar você, para nos salvar. Jesus fez a parte dele. Precisa nós hoje reconhecer que somos pecador, que somos miserável e que precisamos da misericórdia de Deus, precisamos do perdão de Deus, porque a palavra diz: eis que venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Estamos vivendo um dia difícil. Quantos estão perdendo a sua coroa, estão perdendo a sua salvação, estão perdendo a sua vida eterna? Vigia na terra, porque os dias são difíceis. O inimigo não está brincando. O acusador veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo veio para dar vida, e vida com abundância. Louvado seja o santo nome do Senhor. Precisamos, alguém diz: estou me preparando. Não há tempo não. No arrebatamento da igreja é como relâmpago que cruza o céu de um lado para o outro. É rápido, é como abrir e fechar de olhos. Jesus arrebatará a sua igreja. Por isso precisamos estar apercebido, vigiando, porque ele virá e não tardará. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E diz a palavra, diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nesta noite o Senhor está me impulsionando pelo seu Espírito Santo, e o Senhor me impulsiona a semana inteira para trazer uma palavra, e não é a minha palavra não, é a palavra de Deus que está falando com você, meu amado. Volta para Jesus, põe a tua casa em ordem, para que tu viva, para que tu tenha vida eterna. Louvado seja o santo nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui em Apocalipse 3, falando sobre a igreja de Filadélfia, o Senhor diz assim, em Apocalipse 3 e versículo 8: eu sei as tuas obras, e diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Oh, coisa boa, meu amado, é guardar a palavra de Deus. Coisa boa é servir o Senhor em santidade, em novidade de vida. Vem a luta, vem o problema, vem o tentador, e nós vamos passando por cima, nós vamos vencendo em nome de Jesus, porque o Senhor conhece o teu coração, o Senhor conhece a tua vida, o Senhor conhece a tua casa, o Senhor conhece o teu endereço, o Senhor conhece o teu coração. Por isso o Senhor fala para você nesta noite: convertei-vos ao Senhor, porque breve virá arrebatar a sua igreja, e não tardará. Jesus virá e não tardará. Ele sabe, irmão, ele conhece. A Bíblia diz que antes de nós falarmos, ele já sabe o que nós vamos falar. Imagina o que nós estamos fazendo, ou o que nós estamos pensando, ou estamos planejando. Por isso o nosso negócio é estar com Jesus. João 15 diz que ele é Jesus Cristo é a videira verdadeira, e nós somos os ramos. Nós devemos estar na videira verdadeira, que é Cristo, alicerçado na pedra, que é Jesus Cristo de Nazaré. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Eu sei as tuas obras, coisa difícil, não é fácil. O nosso Deus, irmão, não é que nem um homem não, que só vê a aparência. A Bíblia diz que Deus sonda os nossos corações. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. E a Bíblia diz que seus olhos são como chama de fogo, procurando os fiéis da terra. Seja fiel a Deus, meu irmão. Não se preocupe com doença, não se preocupe com coronavírus, não se preocupe com morrer, não, se preocupe em viver, porque o cristão não morre, ele passa da morte para a vida. Quem morre é quem não tem Jesus, que vai para a condenação eterna, porque há dois caminhos para o homem, um que leva à vida eterna e outro que leva à condenação eterna. Para quem vai para a condenação eterna é morte, mas quem vai para a vida eterna é vida para sempre, para sempre, para sempre. Louvado seja o santo nome do Senhor. É momento de reflexão, meu amado. Aqui na terra nós passamos um pouco de tempo, quem sabe 20 anos, 30 anos, 60 anos, 100 anos, tem pessoas que chegam a 115, não importa quanto tempo, mas é pouco tempo, aleluia, e nós partimos. Mas eu quero dizer que a condenação eterna é para sempre. Aqueles que vão para a condenação eterna é para sempre, mas aqueles que vão para a vida eterna, aqueles que vão para o céu é para sempre. Reflita nesta noite, pare e pense, volta para Jesus, põe a tua casa em ordem, porque Jesus está com pressa de vir arrebatar a sua igreja. Mas como Deus nos ama, Ele está tardando a vir buscar a sua igreja, mas breve virá para arrebatar a sua igreja. Olha que diz a palavra de Deus, o Senhor está nos enriquecendo nesta noite, está nos fortalecendo com a sua palavra. Apocalipse 3, versículo 19, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Como guardaste a palavra da minha paciência. Você tem que guardar a palavra, irmão. Você tem que viver na palavra. Você tem que obedecer a palavra. Você tem que ler a palavra. Você tem que comer a palavra. Você tem que se alimentar da palavra. Você tem que viver na palavra. Porque o Senhor nos livra da tentação que há de vir sobre o mundo. Se você está vivo, se você está forte, se você está na sua casa, é porque Deus te ama, Deus te guarda e tem plano na tua vida. Mas a palavra diz, estou encerrando, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarda, irmão, a tua salvação. Fica firme, constante e abundante no Senhor, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. Oh, meu Deus, meu Pai, meu Senhor. Eu estou sentindo a presença de Deus nesta noite, porque nós estamos falando de vida eterna. Meu Deus e meu Pai, louvado seja o santo nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Nesta hora, meu Deus, nos dá força, nos dá coragem, nos dá ânimo. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa aqueles que estão no evangelho, mas estão desapercebidos. Abençoa aqueles que saíram da tua casa para que volte para a casa do Pai. Abençoa aqueles que não ouviram, mas que possam ouvir e aceitar a ti como seu Salvador. Meu Deus e meu Pai, até aqui tem nos ajudado. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Espírito Santo. Fica conosco e nos dá vitória em nome de Jesus de Nazaré. Jesus é bom, irmão, e tem bênção para você. Creia nisso, que Jesus quer te abençoar de uma maneira abundante, porque Ele nos ama. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus.